Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a aula desse square. Você pode fazer ele do tamanho de sua preferência. Eu vou usar aqui para fazer uma capa de almofada, então eu vou trabalhar duas peças iguais para depois fazer a união. Essa aqui eu fiz de 42 centímetros. Trabalhei com 3 fios da linha Fashion Egito de Tex 300 e usei a agulha número 5. Aqui eu fiz ele no fio abstrato, que é o lançamento da Têxtil Piratininga. Essas duas cores aqui eu fiz esses square aqui com o lançamento. Fiz também esse aqui em amarelo, tons de amarelo, branco. Aqui o chantilly, também no Egito de Tex 300. Esse aqui é uma capa de almofada. Essa aqui eu fiz com 60 centímetros o quadrado, porque depois eu fecho essas 4 pontas e fica dessa forma. Também é para uma almofada de 40 centímetros. O peso total dessa capa aqui ficou com 600 gramas. E essa outra aqui que eu fiz no azul e verde branco, até nessa parte aqui, ficou com 290 gramas. Para fazer uma parte. Então, para fazer duas partes é o dobro de fio que eu vou usar. Aqui eu usei um novelo de cada cor e ainda sobrou fio. Você pode fazer também com outros fios, com barbante também, dá certo o resultado. Eu trabalhei assim com 3 fios, tinha 3 novelos, eu enrolei os fios e fiz dessa forma. Se você tem só um novelo, também dá certo. Aqui, se você tem só um novelo, eu vou mostrar para vocês também como que faz para trabalhar com 3 fios usando apenas um novelo. Se você tem 3 novelos, você vai puxar um fio de cada novelo e vai trabalhar com os 3 fios. Se você tem apenas um novelo, nós vamos fazer da seguinte forma. Vou pegar essa ponta, vou puxar o fio. Nós vamos dobrar aqui mais uma vez. Aqui vai ser o início da nossa peça. Vou puxar novamente. Depois que eu trabalho com o fio e chego bem próximo aqui, eu passo o fio aqui dentro. Então, eu pego o fio que está vindo ali do novelo e puxo novamente. Você pode puxar um bom pedaço para você trabalhar. Vai ficando assim. Quando chega aqui novamente, a gente pega o fio e passa aqui por dentro e puxa. Assim vai ficar os 3 fios juntos e dá para você trabalhar dessa forma. Eu vou trabalhar na minha peça com a agulha número 5, mas você pode fazer o teste qual agulha fica melhor aqui para você trabalhar. Aqui na minha eu vou usar a 5. Eu vou precisar também de um marcador, se você não tem um marcador, você pode usar um pedaço do próprio fio aqui, você tira um pedaço para você usar como marcador. Vou iniciar fazendo o anel mágico, deixo essa sobra de fio para fazer o acabamento depois, trabalhando com os 3 fios. Seguro o fio, coloco a agulha aqui por baixo, busco o fio aqui, passando a agulha por cima. Giro, busco o fio e faço uma corrente que é para prender o anel mágico. Vou ajustar um pouco. Vou trabalhar aqui dentro 12 pontos baixos. E já vou escondendo esse fio. Coloco a agulha aqui dentro do anel mágico, busco o fio. Fiquei com 2 alças na agulha, busco o fio e passo por dentro dessas 2.
tem o primeiro ponto baixo. Venho novamente dentro do anel mágico, busco o fio, tenho o segundo ponto baixo. Aqui, se você quiser marcar esse primeiro ponto, coloca o marcador aqui. E nós vamos trabalhar até completar os 12 pontos. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui eu trouxe junto esse fio do anel mágico. Agora eu vou puxar um pouco, vou ajustando aos poucos, para ficar bem certo aqui o início da minha peça. Aqui nesse primeiro ponto, eu finalizo com ponto baixíssimo. Então, eu tiro o marcador, pego nessas duas alças aqui do ponto, busco o fio e fecho essa carreira com ponto baixíssimo, ficando assim. No próximo ponto, eu pego nas duas alças aqui desse próximo ponto, busco o fio, faço um ponto baixo e uma corrente que vai ser o primeiro ponto alto. No próximo ponto, eu faço outro ponto alto. Pego aqui nessas duas alças do ponto baixo, busco o fio e faço o ponto alto. Para fazer o ponto alto, eu dou uma laçada, vou no próximo ponto, passo aqui dentro dessas duas alças, busco o fio, fiquei com 3 laçadas na agulha, agora eu busco o fio, passo por dentro de duas, busco o fio novamente e dentro aqui dessas duas. Tenho aqui já 3 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntes. Aqui tem que cuidar para não escapar nenhum desses 3 fios, sempre tem que ter os 3 aqui na agulha. Dou a laçada, vou no próximo ponto, faço ponto alto. Dou a laçada, vou no próximo ponto, faço ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Fiz os 3 pontos altos, eu faço as 3 correntes. Dou a laçada, vou no próximo ponto, faço ponto alto. E aqui eu vou fazer os 3 pontos altos mais uma vez, um ponto para cada ponto de base. Quando eu faço os 3 pontos, eu faço as 3 correntes. No próximo ponto, ponto alto. Agora, nós vamos finalizar a carreira. Eu não vou finalizar com as 3 correntes. Eu vou fazer uma corrente e um meio ponto alto, pegando aqui, ó, onde eu tenho o ponto baixo e a corrente, eu venho aqui na corrente. Então, meio ponto alto, eu vou dar uma laçada, venho aqui nessa corrente, pego na alça da frente, levo a agulha para trás entre um ponto e o outro, vou buscar o fio e vou alongar aqui um pouco esse fio. Agora, eu vou buscar o fio e tirar todos esses pontos aqui de uma vez. Busco o fio e passo por dentro de todas essas laçadas que eu tinha na agulha. Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos nesse espaço, aqui nesse canto. Vou buscar o fio, faço um ponto baixo. No mesmo espaço, eu busco o fio,
faço outro ponto baixo. Aqui nesse primeiro ponto, eu vou colocar o marcador, pra gente não se perder depois. Agora, aqui nesses 3 pontos, para cada ponto eu faço um ponto baixo. Então, eu venho no primeiro, que é o ponto baixo e a corrente da carreira anterior, faço um ponto baixo. No próximo ponto, venho bem aqui em cima, pego nessas 2 laçadas aqui do ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Aqui dentro desse espaço da corrente, 2 pontos baixos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Agora, aqui nos cantos, eu vou trabalhar 2 correntes. No mesmo espaço, mais 2 pontos baixos. Agora, aqui nesses pontos altos, um ponto para cada ponto. Então, aqui tenho que fazer os 3 pontos baixos. Chego no canto, 2 pontos baixos. Fico com 7 pontos baixos aqui nessa lateral também. 2 aqui no canto, 3 aqui no meio e mais 2 ali no canto. Faço as 2 correntes. No mesmo espaço, 2 pontos baixos. Vamos fazer assim por toda a volta. Chegando aqui no canto onde eu iniciei, eu preciso de fazer os 2 pontos baixos aqui para completar esse canto. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5 pontos baixos, mais 2. Fico aqui com 7 pontos. Agora, aqui nesse canto, nós vamos terminar fazendo um meio ponto alto, porque agora nos cantos eu tenho 2 correntes. Para fazer o equivalente a essas 2 correntes, eu faço o meio ponto alto. E eu vou finalizar fazendo aqui nesse primeiro ponto. Por isso que é importante marcar esse ponto para quem é iniciante, para não perder aqui esse ponto. Se eu fizer nesse próximo ponto, eu vou diminuir um ponto a cada carreira e meu trabalho vai ficar torto. Então, eu vou fazer o meio ponto alto aqui nesse primeiro. Então, eu terminei o ponto baixo, dou a laçada, venho nesse primeiro ponto, pego aqui nessas alças do ponto, busco o fio. E agora, busco o fio e tiro tudo de uma vez. É o meu meio ponto alto. Agora, eu vou virar o meu trabalho para o lado avesso. Então, nós vamos fazer assim. Aqui nesse espaço, eu vou iniciar a carreira. Não vou apertar muito esse ponto, para não ficar ruim de finalizar a carreira depois aqui nesse ponto baixo. Agora, nos cantos, teremos somente um ponto baixo. Vim aqui, ó, no mesmo espaço, vou buscar o fio, não aperto muito esse primeiro e o segundo ponto, porque depois, para finalizar a carreira, eu preciso finalizar aqui nesse espaço. Então, se eu apertar depois, fica difícil. No próximo ponto, eu faço mais um ponto baixo. Vou colocar o marcador aqui nesse primeiro ponto. Já tenho 2 pontos. Agora, nós vamos fazer esse ponto aqui. Só que nós estamos trabalhando a peça para o lado avesso. E o ponto vai ficar lá do lado direito. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, nós vamos trabalhar ponto alto duplo. Então, no começo, eu tenho 2 pontos baixos. Agora, eu vou dar 2 laçadas aqui na agulha. Aqui eu seguro para ficar melhor de trabalhar. E venho no próximo ponto. Vou fazer o ponto alto duplo. Vou buscar o fio. Eu tenho aqui, ó, 4 alças na agulha. Vou tirar de 2 em 2. Busco o fio, tiro 2.
E sempre vou pegando próximo aqui do ponto, para ficar mais justo, senão ele fica bem solto que esses pontos. Vou buscar o fio, passo nas duas alças, eu busco o fio e passo nas duas. Tenho o ponto alto duplo. Agora, aqui esse ponto vai ficar dobrado, porque no próximo eu vou fazer um ponto baixo. E vai formar esse ponto aqui atrás. Agora, eu faço um ponto alto duplo novamente no próximo ponto. Tiro duas, busco o fio, tiro duas laçadas e busco o fio e tiro mais duas. Aqui vai ficar dobrado. Vou no próximo ponto, faço ponto baixo. Vai ficando assim. No próximo ponto, outro ponto alto duplo. A nossa sequência é um ponto baixo e o ponto alto duplo. Entre um ponto alto duplo e o outro aqui eu tenho ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no canto, outro ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu faço duas correntes. No mesmo espaço, um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Então, aqui pro início, eu tenho esses dois pontos. Um ponto aqui no canto e um ponto sobre ponto. Faço ponto alto duplo. Aqui sempre cuidar para não deixar esse fio escapar. Sempre puxar os 3 fios. No próximo ponto, um ponto baixo. A hora que eu vou fazer o ponto baixo, ó, esse ponto já dobra e fica dessa forma. Outro ponto alto duplo. No próximo ponto, um ponto baixo. Ponto alto duplo. E no próximo, ponto baixo. Chego no canto, eu faço um ponto baixo, duas correntes. E ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E agora, o ponto alto duplo. Vamos fazer assim até completar essa carreira. Vai ficando assim aqui do lado direito da nossa peça. Chegando aqui no final, eu fiz o ponto alto duplo. Agora, nesse ponto aqui, eu preciso de fazer um ponto baixo. E no canto, mais um ponto baixo. Agora, aqui, eu finalizo a carreira fazendo um meio ponto alto nesse primeiro ponto. Dou a laçada, pego aqui nessas duas alças aqui desse ponto. Vou buscar o fio e faço o meio ponto alto. Viro a minha peça. E agora, nesse mesmo espaço aqui onde eu fiz esse canto, eu vou iniciar a carreira fazendo o ponto baixo. Lembrando de não apertar muito esse ponto. E aqui nós vamos colocar o marcador. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Já tenho 2 pontos. Aqui nesse ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Em cima aqui desse ponto alto duplo, pegando nessas alças, faço ponto baixo. Entre um ponto alto duplo e o outro, eu tenho esse ponto baixo. Faço um ponto baixo nessa direção, em cima do ponto, bem nesse espaço aqui, ó.
Coloco a agulha, busco o fio e faço ponto baixo. Sempre cuidando para não pular aqui nenhum ponto. Fiz ponto sobre ponto aqui no canto, é um ponto baixo. Depois que eu trabalhei os pontos, agora aqui no canto eu faço 2 correntes. Toda vez que eu chego no canto, eu faço 2 correntes. Venho no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Aqui eu trabalho ponto sobre ponto. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Quando chega aqui nesse ponto alto duplo, bem nesse espaço, coloco a agulha aqui dentro desse espaço, pego o ponto dessa forma, busco o fio e faço o ponto baixo. Aqui nesse ponto baixo, entre um ponto alto duplo e o outro, faço um ponto baixo. Em cima aqui do ponto, um ponto baixo. Nós vamos ficar com 11 pontos baixos em cada lateral. Aqui eu já fiz 10, mais o ponto aqui do canto, fico com 11. Faço as 2 correntes, um ponto baixo no mesmo espaço, e agora ponto sobre ponto. Faço assim em todos os lados. Aqui sempre tem que ser número ímpar esses pontos. Todas as carreiras, aqui eu comecei com 3, aqui eu tenho o 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu tenho 11. E assim eu sigo fazendo sempre número ímpar. Por isso, não pode pular nenhum ponto e nem fazer 2 pontos aqui nesse mesmo espaço, porque ele vai aumentar o ponto ou diminuir ponto e não dá certo a nossa peça. Fiz os 11 pontos, faço as 2 correntes. E trabalho aqui nessa outra lateral. Sempre quando chega aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega aqui, nesse ponto aqui, eu preciso de fazer um ponto antes de fazer aqui do canto, que é onde a gente finaliza a carreira com meio ponto alto, e ele fica um pouco diferente dos outros pontos, mas não podemos pular esse espaço. Por isso que é importante sempre contar, para quando chegar aqui, você fazer esse ponto aqui nesse espaço também. Faço ponto baixo. E agora, aqui nesse espaço onde eu iniciei a carreira, que é o canto, eu faço outro ponto baixo. E vamos finalizar a carreira com meio ponto alto. Aqui nesse primeiro ponto. Dou a laçada. Pego aqui nesse espaço, nessas 2 alças aqui do ponto. Busco o fio. Ajusto aqui os pontos, alongo um pouco. Busco o fio e tiro todos esses pontos aqui de uma vez. Viro a minha peça. E começo a próxima carreira aqui nesse espaço. Alongo um pouco o fio para não ficar apertado esse ponto. Faço aqui o primeiro ponto baixo da minha carreira, que é o ponto aqui do canto. Colocar o marcador. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Vamos fazer novamente essa carreira aqui, só que agora vai aumentar esses pontos. Então, vai ter 2 pontos a mais. Tenho esses 2 pontos baixos, agora no próximo eu faço o ponto alto duplo. Fiz o ponto alto duplo, no próximo ponto eu faço ponto baixo. 2 laçadas na agulha, no próximo ponto eu faço ponto alto duplo.
No próximo ponto, um ponto baixo. Aqui do outro lado, você vai observar se tá na mesma direção. Porque se você pula um ponto, na hora de fazer, ele vai ficar aqui no meio, aí vai dar errado ali no final. Tem que ficar bem na direção aqui, ó, do mesmo ponto dessa carreira anterior. No próximo ponto, um ponto alto duplo. No próximo, ponto baixo. Vai ser somente dessa forma as nossas carreiras. Uma carreira toda em ponto baixo e a outra carreira é dessa forma aqui. Um ponto alto duplo, um ponto baixo, ponto alto duplo e ponto baixo. Chega aqui no final, faz o ponto baixo. E no canto, outro ponto baixo. Duas correntes, no mesmo espaço, um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. E agora eu começo a fazer os pontos altos duplos, novamente, seguido de ponto baixo. Faço ponto alto duplo, no próximo ponto, um ponto baixo. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos duplos, aqui eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Um em cada direção da carreira anterior, mais os 2 aqui do lado, um em cada lado. Eu vou trabalhar assim até completar a minha carreira. Chegando aqui no final, depois do ponto alto duplo, nesse ponto eu preciso do ponto baixo. E agora aqui no canto, para finalizar a carreira, mais um ponto baixo. E finalizo com meio ponto alto. Aqui nesse primeiro ponto. Aqui no total, eu tenho 13 pontos cada lateral. O ponto baixo, 1, 2, o ponto alto duplo. Tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E finalizei ali com meio ponto alto. Viro a minha peça, agora pro lado direito. Vou iniciar aqui nesse espaço, fazendo ponto baixo. Coloco o marcador no primeiro ponto. Se você já tem prática, experiência, você não precisa colocar aqui o marcador. Mas aqui é bom para garantir para a gente não se perder de forma alguma o início aqui da nossa carreira. Agora vai ser ponto sobre ponto. A repetição de carreiras de ponto baixo. Já tenho 3 pontos, 4, 5 pontos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 pontos baixos nós teremos cada lateral. 2 correntes para formar o canto. No mesmo espaço, um ponto baixo e depois ponto sobre ponto. Vem no próximo ponto, ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo. Aqui em cima do ponto alto duplo, um ponto baixo. Sigo dessa forma até completar a carreira. Finalizando a carreira, nós vamos fazer aqui o meio ponto alto. Se você vai fazer a troca de cor, a gente vai arrematar esse fio e depois trabalhar a próxima carreira com outra cor. Se você vai continuar com a mesma cor, você vai fazer o meio ponto alto e vai virar a peça para o lado avesso.
para depois trabalhar esses pontos novamente. Eu vou arrematar aqui para mostrar para vocês como que eu faço a troca de cor. Agora, nós não vamos terminar com o meu ponto alto. Eu vou fazer as duas correntes, que são as correntes ali do canto, porque eu vou finalizar aqui com essa cor. Eu vou deixar um pedaço de fio mais ou menos o tamanho aqui do cabo da minha agulha para fazer o arremate. Fiz as duas correntes, eu vou puxar esse fio. Vou usar a agulha de tapeceiro. Aqui eu tenho que cuidar para não torcer essas correntes. Eu vou pular esse primeiro ponto, venho no próximo. Pego nas duas alças do ponto. Vou tirar o marcador. Eu vou ajustar aqui o ponto. Vou voltar com a agulha aqui nesta corrente, onde eu fiz as duas correntes. E coloco a agulha aqui nesse primeiro ponto que eu pulei. E agora, eu vou ajustar esse fio. Para ficar bem certo aqui esse acabamento. Levo lá para trás. E vou arrumando desta forma. Aqui atrás eu vou esconder esse fio, depois eu faço ali o acabamento. Faço o nó e coloco um pingo de cola jeans, para não ter perigo de soltar. E nós vamos trabalhar agora com outra cor. Como eu trabalhei a carreira de ponto baixo aqui do lado direito, agora eu vou virar a minha peça para o lado avesso para iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui nesse canto, eu vou escolher outro canto. Sempre quando eu termino num canto, eu vou no próximo e vou iniciar a carreira no próximo canto. Que é aqui onde nós temos as duas correntes. Vou trabalhar aqui no fio abstrato, com os 3 fios também. Se você quiser trabalhar usando 3 cores diferentes, também dá certo. Eu vou deixar um pedaço de fio e vou iniciar com ponto baixo falso. Coloco a agulha aqui na frente, seguro o fio ali atrás, dou uma volta aqui na agulha, e agora eu venho no canto aqui da minha peça. Estou trabalhando agora do lado avesso, busco o fio, sempre segurando aqui para não escapar esse fio. E agora eu passo por dentro dessas duas alças. Tenho aqui o primeiro ponto, vou no próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. Aqui nós vamos marcar o primeiro ponto baixo, esse primeiro ponto, que é onde a gente vai finalizar a carreira depois. Já tenho aqui 2 pontos baixos, agora eu faço o ponto alto duplo. 2 laçadas, no próximo ponto baixo, ponto alto duplo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, ponto alto duplo. E vamos com esta sequência de pontos por toda a volta. Confere do outro lado se está na mesma direção, para não ficar torto aqui a nossa peça. Ponto alto duplo, ponto baixo, ponto alto duplo e ponto baixo. Até chegar ali no canto. Cheguei aqui no canto, eu já fiz o ponto alto duplo, ponto baixo, e aqui nas correntes do canto, sempre vamos fazer o ponto baixo, 2 correntes.
e ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Depois, a gente começa a sequência de ponto alto duplo e ponto alto duplo e ponto baixo. Por toda a volta. Eu cheguei aqui no espaço onde eu finalizei a carreira anterior, arrematei o fio, ele fica um pouco diferente, então eu voltei para mostrar para vocês como que tem que fazer. Depois do ponto alto duplo, aqui o ponto fica meio escondido aqui, ó. Eu preciso de fazer um ponto ali. Depois do ponto alto duplo, eu sempre tenho que ter o ponto baixo em cima do ponto e depois o ponto baixo aqui no canto. Aqui eu tenho ponto alto duplo, aqui eu pego bem aqui atrás, ó. E faço ponto baixo. Agora, aqui dentro, no canto, outro ponto baixo. E as duas correntes. E depois eu sigo ali. Então, a gente sempre cuida quando finaliza a carreira, quando vai fazer a troca de cor, quando chega nesse espaço aqui, não pode pular esse ponto. E aqui atrás fica assim, ó. Ponto na direção do ponto e mais os dois aqui do canto. Aqui você pode puxar o ponto também, quando ele não fica bem dobrado, conforme você vai fazendo, e pegando na peça, ele vai ficando um pouco amassado, depois você faz assim, ó. Fica dessa forma. E aqui eu vou finalizar a minha carreira. Cheguei aqui no final da carreira, aqui no canto eu já fiz o ponto baixo. Vamos finalizar com meio ponto alto. Aqui nesse primeiro ponto. Se esse ponto tiver meio apertado, você pode vir com a agulha de tapeceiro, solta um pouco o ponto, essas duas alças, que é onde a gente tem que finalizar a nossa carreira. Então, eu solto aqui um pouco. Vou dar a laçada, venho no primeiro ponto e faço o meio ponto alto. Agora, eu já ajusto um pouco esse fio. Viro a peça pro lado direito. Esse fio aqui eu vou levar para trás ali depois, pro lado avesso da nossa peça. Agora, vamos iniciar a próxima carreira fazendo o ponto baixo. Coloco o marcador nesse primeiro ponto. E sigo fazendo ponto baixo. Em cada ponto da carreira anterior, a gente faz um ponto baixo. Quando chega no canto, faz o ponto baixo, duas correntes, ponto baixo, e depois segue ponto sobre ponto. Aqui eu já trabalhei ponto baixo por toda a volta, finalizo com meio ponto alto, viro a peça e inicio novamente a sequência dos pontos baixos e ponto alto duplo. Então, essa peça é só repetição, e você vai fazer do tamanho que você desejar. Você pode fazer também várias peças do mesmo tamanho, aqui menor, e fazer a união aqui também, para você montar a sua peça. Faz aqui a costura com agulha de tapeceiro, ou une aqui com ponto baixo ou ponto baixíssimo, ou de outra cor, para dar um detalhe aqui no meio da peça. Ou você pode fazer igual aqui eu mostrei aqui no início. Vai fazendo até o tamanho que você precisa. Essa aqui vai ser para uma capa de almofada, que eu estarei trazendo aqui também no canal, certinho como que eu vou fechar a capa de almofada. Aqui, então, ó, é só repetição. Uma carreira de ponto baixo, uma carreira
de ponto baixo e ponto alto duplo. E aqui eu tenho o ponto baixo entre um ponto e o outro. E sempre vai ficar bem certo aqui a direção dos pontos e sempre aumenta um ponto aqui no canto, esse ponto alto duplo em cada carreira. Depois que eu termino a minha peça para fazer o acabamento, como eu tenho aqui 3 fios, eu passo um dos fios aqui por trás de um ponto. Vou passar um fio aqui por trás. Depois eu faço aqui o nó. Se você tem a cola, você usa a cola ali antes de fazer o nó. Faz 2 nós e depois você esconde esse restante de fio com agulha de tapeceiro aqui atrás dos pontos. Ou corta aqui o excesso. E fica dessa forma aqui, ó, nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até o nosso próximo vídeo.